Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem. Viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece curso de pós-graduação em Programação Neurolinguística. O único no Brasil reconhecido pelo MEC. Olá! Nessa semana, estamos com uma semana muito especial, comemorando o Dia das Mulheres. E para brilhantar o nosso programa, trouxemos como convidadas Ju Sinones de Timbó, Santa Catarina, e também a Muri Rocha de Penha, Santa Catarina. O programa Conexão Moderna já começou. E hoje temos a presença de Ju Sinones, que vem da cidade de Timbó, Santa Catarina. Ju Sinones, que é palestrante e Master Coach, especialista em comunicação corporativa e coaching de vida. Seja bem-vinda, Jussi. Obrigada, muito obrigada. E ela traz para nós o tema equilíbrio pessoal e profissional, principalmente para o público feminino. Jussi, fala para nós a importância, o porquê que esse tema é tão relevante, esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional para as mulheres. Então, Silvana, foi feita uma pesquisa em 13 países, onde 63% das mulheres definiram sucesso como esse equilíbrio da vida pessoal e profissional. Então, para as mulheres ter sucesso, não basta elas terem uma carreira de sucesso, tá? Não basta isso, elas precisam ter equilíbrio, elas precisam ter uma vida pessoal legal nos seus relacionamentos, na sua qualidade de vida, para que elas se sintam, eu sou uma pessoa de sucesso. Então esse equilíbrio é algo que as mulheres vêm buscando muito para que elas consigam se sentir satisfeitas com a vida que elas estão levando. Interessante essa pesquisa. Muito interessante. E como, Jussi, que elas podem assim começar a resolver essa questão dessa falta de equilíbrio? Porque se a gente for conversar com a mulherada, a gente vê como que elas estão desequilibradas nesse aspecto, né? Sim. Então como que elas podem começar a resolver essa questão? Pois é, as mulheres elas vivem no mesmo dia várias versões delas mesmas, né? É uma loucura, elas são mãe, elas são amigas, elas são filhas, elas são profissionais. E às vezes elas se sentem meio perdidas em como que elas vão fazer para conseguir esse equilíbrio, porque o dia delas também tem 24 horas, como o dos homens, né? Como de qualquer pessoa. Então é muito necessário que se tenha em mente que nós precisamos fazer uma gestão de vida. Porque de tempo não dá, todo mundo tem 24 horas, então eu tenho que fazer uma gestão de vida para eu conseguir fazer esse equilíbrio, para que isso não se transforme depois até numa doença, porque vem as doenças psicossomáticas através dessa carga, né? Dessa muita carga na vida da mulher, e a mulher se culpa muito, né? A mulher, ela quer ser perfeita, ela sempre acha que ela poderia fazer um pouco mais, ela faz uma lista de todo o tamanho que um ser humano não consegue seguir, mas ela acha que ela precisa conseguir cumprir tudo aquilo lá. Então tem algumas dicas bem bacanas para que a gente consiga amenizar essa situação toda, a gente consiga se sentir cada vez melhor. E a Jussi, ela também é autora de diversas obras, e a sua mais recente obra é a Viva o Seu Melhor. E nesse livro você também traz algumas dicas poderosas para esse equilíbrio, Jussi? Com certeza, não só para as mulheres, mas para todos os leitores, porque nesse livro eu começo contando a minha história de vida. A introdução é a minha história, porque eu comecei há 12 anos atrás a estudar sobre a mente humana, sobre o cérebro humano, justamente para sair de uma depressão profunda, onde eu tinha tentado suicídio 3 vezes. Uau. Então, a minha história é bem intensa, né? Mas eu gosto de falar para as pessoas porque justamente essa carga de não fazer esse equilíbrio é que faz a gente muitas vezes ter depressão, né? Ou estar triste, ou ter depressão, ou ter uma crise de ansiedade, que eu tinha na época, 12 anos atrás. Então, eu trouxe como ferramenta, técnicas nesse livro, os 4 pilares do sucesso com felicidade, que primeiro é autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer cada vez mais para entender como a gente funciona e poder viver melhor. Automotivação, porque eu preciso buscar de dentro de mim a motivação, não posso esperar o externo, estar bem para eu estar motivada.
autoestima e autoconfiança. Então, com certeza, a obra traz muitas técnicas poderosas para que as mulheres também possam fazer esse equilíbrio. Incrível, fica aí a dica. Então, o livro é Viva o Seu Melhor. E Jussi, voltando aqui ao nosso papo sobre esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional das mulheres, deixa pra gente aí 3 dicas bacanas aí que elas podem começar a implementar e já começar a ter esse equilíbrio. Tá, a primeira dica é conheça você mesma. Conheça, entenda, fuja dos padrões que o mundo te impõe de felicidade. Inclusive é uma frase que está muito enfatizada no meu livro, e busque os seus próprios padrões de felicidade, porque nós ficamos muito tempo nos comparando com as outras pessoas, querendo medir o que o outro faz melhor que a gente. As mulheres fazem muito isso. E se eu começar a me conhecer cada vez mais, eu vou começar a entender como eu funciono, qual é a minha biologia, para eu trabalhar a minha questão física, né? Qual é as minhas questões emocionais, para eu entender por que eu reajo em algumas situações diferentes das outras pessoas. Quanto mais você se conhece, mais você se cura, mais você sai desses padrões enlouquecidos que o mundo te dá de perfeição, de filho perfeito, de casamento perfeito, de corpo perfeito, que na verdade não existe. E vale dizer, Jussi, que quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem condições de se empoderar de tudo de bom que a gente já tem? Absolutamente. E a partir daí que nós temos autoconfiança suficiente para ter sucesso na nossa vida com as outras pessoas, né? Então essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica é coloque-se nos seus planos. Porque as mulheres fazem uma lista de todo tamanho. Elas estão no último item da lista, se estiverem, porque na grande maioria das vezes nem estamos. A gente ajuda todo mundo, cuida de todo mundo. Se der tempo, você vai ler um livro. Aí você está cansado, está exausta, não vai. Se der tempo, você vai cuidar de você. E se nós não estivermos bem, como nós vamos ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa esposa? Não faz sentido, nós precisamos começar pela gente. Essa mudança começa dentro da gente. Então, às vezes as mulheres, mas quando tudo estiver certo, vou arrumar um tempinho para mim. Não, arruma um tempinho para você, daí tudo vai estar mais certo. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, o que valeria dizer coloque-se na agenda? Exatamente, de preferência em primeiro plano. Em primeiro plano. Começou a elaborar a agenda, prioridade, eu. Exatamente, exatamente. Que bacana. E uma terceira dica? Terceira dica é criar prioridades. Ela está muito junto com essa primeira, mas criar uma forma de você fazer uma gestão de vida para fazer uma gestão de tempo. Não querer fazer tudo, né? E também, assim, usar essa frase tão extraordinária, só o suficiente. Né? Não querer deixar de viver porque você quer limpar um canto que ninguém vai olhar. Né? Deixar de viver porque você... eu sempre falo assim, as roupas que estão lá para passar, para lavar, elas não criam trauma. Você pode deixá-las quanto tempo quiser lá. Os filhos criam se você não der amor. Então, coloque prioridades, veja o que realmente é importante, você, a sua família, os seus amigos, os seus relacionamentos, crie prioridades e tenha um hobby, né? Isso também tem que estar na sua prioridade, porque é a sua válvula de escape. Quando você tem um hobby, você está ali sobrecarregada, mas você faz alguma coisa e do seu jeito, da sua forma, aquilo que você escolher, é como se você tivesse... agora eu despejei tudo que eu tinha aqui, chateação, tal, né? E agora eu posso voltar, você zera. Você vai zerar o seu dia, o seu emocional e vai começar de novo. Essas são as 3 dicas que eu acho que são primordiais mesmo para que a gente consiga fazer esse equilíbrio da vida pessoal e profissional. Perfeito, Jussi. Então, nosso muito obrigado. Eu agradeço. Adorei a entrevista, adorei o conteúdo que você trouxe aí para a gente compartilhar com o povo lá de casa. E quem sabe numa próxima oportunidade aí com a gente. Claro, com certeza. Se eu puder, Silvana, só convidar as pessoas... A gente tem um programa, um curso online para mulheres que chama Escolha Viver o Seu Melhor. As pessoas podem entrar no meu site, jussinones.com, e dar uma olhadinha lá para ajudar essas mulheres a serem cada vez mais felizes. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a vocês.
seguimos com o nosso segundo bloco do Conexão Moderna. E lembrando que o Conexão Moderna é um programa voltado para o autoconhecimento, voltado para melhorar a qualidade dos relacionamentos, voltado para trazer informações e dicas úteis de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje aqui, no nosso segundo bloco, temos como convidada Muri Rocha, que vem da cidade de Penha. É isso, Muri? Isso mesmo, Penha. Silvana. A Muri, que ela é coach, especialista em liderança feminina. E ela traz para nós hoje como tema equilíbrio dos diversos papéis femininos. É isso? Equilíbrio dos diversos papéis femininos. Conta pra gente um pouquinho disso. Primeiro, eu quero te agradecer o convite. Um prazer estar com você, um prazer estar em Brusque. Sou apaixonada por essa cidade. E falando dos papéis, as mulheres elas são multitarefas. Imagino que é mais natural do que a aderência de fato, né? Do que a demanda, e a gente vai crescendo e a gente vai assumindo mais papéis. Então, esse equilíbrio faz toda a diferença para essa busca da felicidade, para essa busca da satisfação e da qualidade de vida também. E como que eu posso então buscar esse equilíbrio, Muri? Sendo que a gente tem diversos papéis. Eu sou mãe, sou empresária, sou terapeuta, sou... enfim, tem diversos papéis. Como que eu busco? Como é que começa esse processo? Certo. Eu acredito muito nesse trabalho de amor, de desenvolver mesmo o seu próprio amor próprio, trabalhar essa questão que é justamente trabalhar a questão do autoconhecimento, se percebendo e percebendo no que você, quais são suas vantagens e quais as necessidades de desenvolvimento seus, para que você possa trabalhar outras questões, né, que penso que são muito importantes, como relacionamentos, tanto do seu dia a dia, quanto questões de trabalho, de carreira, de ocupação, né? Trabalhar dessa mesma forma a carreira e as suas ocupações. A gente sabe que eu trabalho com muitas mulheres que elas não estão no mercado de trabalho, não estão em posições de carreira, mas elas seguem carreiras próprias, né? Elas têm ocupações, elas trabalham ou já são aposentadas, mas elas têm desenvolvido ações sociais, elas trabalham com associações e grupos de mulheres, de crianças, e elas têm essa demanda, né, própria de outras atividades, e elas precisam melhorar essa gestão também para poder fazer acontecer. Até porque elas não conseguiriam ficar paradas, né? Isso mesmo. Elas precisam de alguma coisa para se ocupar, para estar com a mente ocupada. Uhum. E como que você tem observado as mulheres que não conseguem ainda se organizar? Qual é o impacto disso? Por que isso é tão perigoso? Certo. Especialmente, que bom que você trocou no fato organização. Acredito que ele seja muito ponto de partida, né? Tanto para homens quanto para as mulheres. Mas pensando nas mulheres como multitarefas, com essa habilidade e com essa necessidade de realmente estar no controle de mais situações, né, de conseguir se organizar. E daí o princípio básico, não pense em organização como uma situação, puxa, tem que ser perfeito, preciso usar metodologias, a gente tem metodologias fantásticas de organização, né, mas se você não for uma dessas pessoas, comece pelo básico, né, de se organizar pro dia de amanhã já é uma coisa que facilita muito. Então o que você sugere é que a gente no dia anterior já programe como será o dia seguinte. Eu gosto muito da ideia de preparação, né? Então trabalhando com professores eu acompanhei muito essa situação de preparação de aula, né? Do aluno se preparar para a classe, para o próximo dia de aula. Da mesma forma a gente pode se preparar, né? Quem nunca saiu atrasado de manhã porque deixou tudo para fazer de manhã? Né? Por mais que a gente tenha várias justificativas e desculpas que o dia anterior foi muito pesado, exaustivo, né, que eu não quis fazer naquele momento ou não pude fazer, deixando para de manhã vai ser mais difícil. E como que você sugere? Porque assim, talvez eu saiba que seria bem importante e produtivo eu me programar no dia anterior. Perfeito. Né? Mas acabo deixando tudo para a última hora. Como que eu posso começar esse caminho para que eu tenha essa abertura para realmente começar a me planejar no dia anterior e ganhar tempo no dia seguinte? Certo, Silvana. Recomendaria especialmente final de semana. A gente diz que tudo começa na segunda-feira, né? Então é uma boa aproveitar e essa vantagem da segunda-feira. Então aproveitar que você tem 2 dias em casa, né? Muitas vezes as pessoas têm a folga no sábado, conseguem organizar sábado e domingo para conseguir rodar uma semana mais produtiva, mais rentável, mais feliz, porque daí você está preparado para aquela semana, né? Tanto com relação às zonas de casa, com relação a cardápio, né? O que fazer, né? Se preparar com as compras, se preparar com o roteiro da semana. Porque, no geral, as mulheres sabem, né? O dia que elas vão ter atividades com os filhos, que elas vão ter compromissos de trabalho. E quais os ganhos quando eu começo a me organizar? Eu acredito que o principal
essa satisfação, esse equilíbrio de fato, porque daí a gente se sente muito mais livre. Acho que a liberdade, ela gera um resultado muito positivo para o ser humano. Né? Pensando que daí ele já está programado, ele já sabe, você mais ou menos já sabe qual vai ser o teu roteiro da semana. Né? Então fica muito mais suave, você consegue aproveitar mais. E faz sentido dizer que esse planejamento prévio, ele consegue até eliminar o nosso índice de estresse? Ah, totalmente, Silvana, totalmente. Especialmente pensando no estresse que gera. Quem já saiu atrasado de casa sabe o que é o estresse do atraso. Né? Quem está passando por isso no momento de sair com atraso, na correria, o não programado, né? E aquela velha máxima, né? O combinado não sai caro. Então, da mesma forma, então, se a gente for se organizando, visualizando quais os dias que eu vou precisar de um suporte, quando que eu vou ter que delegar alguma função minha, né? Vou precisar de alguma ajuda para fazer alguma situação, se preparando com isso com uma certa antecedência te ajuda a te fazer mais feliz, a não gerar um estresse próprio para a família, para os amigos, para o trabalho. Exatamente. E como você falava antes, a mulher, mesmo que ela não esteja no papel ou num cargo de liderança, ela acaba tendo vários papéis que puxam, né, que fazem com que ela tenha que se comportar como uma líder. E como que a gente pode administrar isso tudo, Muri? Eu percebo a liderança na mulher muito natural. Né? Embora essa questão social, econômica, cultural tenha tornado a mulher mais coadjuvante da história, né? Menos protagonista da história, ela tem desenvolvido seus papéis como líder de forma muito natural. Embora ela não se assuma muitas vezes como liderança dentro de casa, ela assume papéis de liderança. Como seria a mulher protagonista da história e não como coadjuvante? Certo. Eu acredito muito nessa, principalmente, aceitação, de aceitar o seu papel quanto líder, quanto protagonista, né? Assumir que você é oficialmente, né? Embora tantos fatores muitas vezes te deixem como aquém ou a parte da situação, mas assumir essa liderança que já está em você. Como seria? Diz pra gente, explica um pouquinho mais o que é esse protagonismo. Perfeito. O protagonismo, vamos pensar lá nas novelas, né? Quando a gente pensa na novela, quem é o protagonista? O mocinho, a pessoa que tem uma certa vantagem de poder estar se assumindo, né? Ele passa por várias situações delicadas, mas ele ainda é o protagonista, ele ainda é a estrela da história. Ele vai passar por toda uma jornada, por todo um caminho, até chegar no sucesso ou na felicidade plena. Então o protagonista, ele passa por diversas situações, mas ele continua não ileso, mas ele passa por isso. Então, o protagonista seria aquele que puxa as rédeas da situação? Isso mesmo. Aquele que... Ele assume a situação, ele assume a responsabilidade, ele assume a baixa de expectativas. Né? Ele sabe que podem acontecer vários fatores, mas ele justifica menos. Entendi. Então, é importante que a mulher, então, puxe esse protagonismo para ela. Isso mesmo. No geral, ela já faz isso, naturalmente. Mas ainda ela não se assume como empoderada, esse receio que a mulher tem de falar sobre poder, como se fosse uma coisa pejorativa para a mulher. Ok. E Muri, compartilha com a gente então 3 dicas bem poderosas que essa mulher pode começar a adotar então para ela começar a ter esse equilíbrio entre os diversos papéis. Perfeito. Por isso que o primeiro é realmente se reconhecer. Né? Seja através do autoconhecimento, do amor próprio, analisar tudo que você já tem de vantagem, do que você é melhor, né? Do que você tem de sucesso. Né? E sucesso é essa questão própria, né? O quanto que você é feliz, o quanto você já é realizado no que você já faz, mas assim, tentar descobrir realmente quem você é para conseguir partir para outras situações. Agora, isso que você traz é bem importante, né, Muri? Essa relação de sucesso, que muitas vezes eu fico observando o meu sucesso, analisando outras pessoas. Perfeito. Quando, na verdade, o importante é eu verificar eu comigo. Sim. Se eu observar, talvez eu, enquanto que eu era antes e o que eu estou hoje, eu posso já me encontrar numa posição muito bem sucedida. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Especialmente quando a gente trabalha no coaching, a melhor versão que você pode ser de você. Né? Então, é a mesma forma a gente poder avaliar o meu melhor, mas analisando quem eu sou, né? Sem comparativos. Eu acho que o maior desafio das mulheres é esse comparativo que a gente faz a todo momento. Né? Então, se eu tenho mulheres que são lideranças melhores do que eu
eu não tomo aquilo como exemplo. Às vezes a gente ainda tem uma dificuldade de lidar. A gente tenta ver o que ela está errando, né? Não o que ela já está acertando, o que eu posso absorver daquilo e conseguir colocar em prática na minha vida também. Então você falou de um ponto que é o autoconhecimento. Isso. Segundo ponto. É realmente trabalhar uma boa gestão do tempo, tanto para os relacionamentos, porque daí a gente todo mundo tem uma amiga, alguém familiar, que são pessoas que elas não te trazem bons momentos. Elas estão na sua vida. Não sei se você já passou por isso, se você vive alguma situação dessas também, Silvana, mas eu acompanho muitas pessoas assim, seja um parceiro de trabalho, seja um familiar mais próximo, mas são pessoas não querendo nem ser tão sensível aos relacionamentos, mas assim, essa situação de pessoas que sugam a sua energia, que te prejudicam, que quando você está em contato, você sente que elas são prejudiciais, que elas geram um desconforto. Não agregam? Não, elas não agregam, mas elas estão na sua vida. Mas aí a orientação é trabalhar, esteja menos perto dessas pessoas. Né? Frequente a casa, muitas vezes são pessoas muito próximas, são da sua família, vão estar na sua casa, vão estar no seu dia a dia, mas reduzir as doses. Né? Esteja menos com elas, aproveite para estar perto das pessoas que contribuem com você, que geram um crescimento, que geram um desenvolvimento, que geram uma satisfação. Então a segunda dica seria selecionar a qualidade das pessoas que estão com você? Isso. Ou seja, buscar pessoas que já estejam desempenhando ou estejam naquele patamar que você gostaria de aprender como fazer ou assumir aquela forma, seria isso ou como que a gente complementaria? Também, mas essa segunda dica realmente é para a gente organizar nossa gestão do tempo para essas pessoas, né? Mas nosso tempo de vida também, né? Se fala tanto em tempo é dinheiro, mas tempo é vida, né? Quanto que você está perdendo de vida com certas situações e com certas pessoas, avaliar isso. Então, primeira dica, autoconhecimento. Isso. Segunda dica, selecionar as pessoas com quem você vai passar mais tempo, né, fazendo a gestão do teu tempo. Isso e a mesmo. terceira dica? Apaixonar-se por quem a gente é, por quem você é, pelo quem você faz, né, o que você faz. Se apaixonar pelo que você vive nesse momento. Seja como dona de casa, seja como uma senhora já aposentada, seja como uma mãe, seja como uma grande empresária e liderança. Né, aproveitar esse momento de vida. Tudo passa muito rápido. Seria mais ou menos assim, eu me reconhecer por aquilo que eu já faço de bom? Isso mesmo. Isso, para poder avaliar também qual é a minha necessidade de crescimento, de desenvolvimento, o que eu preciso ser melhor, né? Onde eu me sinto ser melhor nesse sentido, de onde eu percebo que eu tenho mais dificuldade, que eu deveria estar me desenvolvendo. Dessa forma você conseguir, né, trabalhar tanto desenvolvimento em treinamento, tanto desenvolvimento de experiências realmente, de comportamento, conseguir se perceber nesse sentido. Perfeito. Muri, muito obrigada aí por esse tema maravilhoso que você trouxe pra gente, falando aí sobre o poder feminino, falando pra gente sobre esse equilíbrio entre os diversos papéis. E mais alguma informação, mais alguma dica que você deixa pro final da nossa conversa? Quero agradecer novamente o contato, Silvana, essa experiência e gostaria de deixar o contato. Ótimo. Né? A gente tem trabalhado muito, especialmente agora no mês de março, as agendas já estão mais cheias para trabalhar com as mulheres de grupos, de empresas e trabalhar individualmente realmente as suas necessidades. Ok, então o contato da Muri vai estar ali no finalzinho da tela e a gente deixa para o nosso público. Muito obrigada, Silvana. A gente que agradece. Valeu, muito obrigada. E hoje, o papo que eu quero ter com vocês é sobre transparência nos relacionamentos. E o que é transparência? Transparência é realmente você expor aquele nó que está na garganta, aquela coisa que te desagradou em relação a alguém. É você realmente mostrar para o outro, para que o outro saiba o que está acontecendo dentro de você. Mas muitas pessoas dizem, mas eu sou transparente. E aí a gente investiga, a pessoa diz, eu falo tudo que me vem na mente. E aí a pergunta, isso é ser transparente ou é ser sem noção? E o que eu quero trazer aqui é que tem maneira de a gente ser transparente e ao mesmo tempo fazer com que a pessoa venha para o nosso lado e não gerar ainda mais resistência nessa relação. E outro detalhe, quando a gente tem relacionamentos embasados em transparência, a gente consegue então ter relacionamentos mais duradouros.
E quando a gente fala de relacionamentos, isso é relação de negócios, pode ser relacionamentos conjugais, pais e filhos. Então é muito importante que a gente tenha esse diálogo franco sempre. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso não projetando a dor no outro. E como é projetar a dor no outro? É a gente, ainda tomado pela emoção daquele desconforto, a gente projetar de uma maneira agressiva, ou gritando, ou se posicionando como vítima. Como que seria se posicionando como vítima? Naquele tom de reclamação, como se você fosse a vítima daquela situação. E não é bem assim. Então, como que a gente faz? A gente chama o outro para uma conversa com total ausência de julgamento. E como que a gente pratica essa ausência de julgamento? A gente acolhe. A gente diz o seguinte, se por exemplo é um filho muito bagunceiro, a gente diz, filho, eu sei que você deve ter muitos motivos bacanas, muitos motivos para não arrumar o seu quarto. No entanto, eu quero dizer para você como eu me sinto. Eu me sinto frustrada, eu fico triste, toda vez que eu chego aqui está tudo muito bagunçado. E aí o que acontece? Quando eu falei sobre como eu me sinto, aí ele fica mais alerta. Aí a tendência de ele acolher aquilo que eu estou falando é muito maior. Por outro lado, se eu chegar apenas reclamando e gritando com ele, o que vai acontecer? Gerar muita resistência e existirá uma tendência muito grande de ele não fazer aquilo que eu quero que ele faça. Então veja bem, existe essa técnica, existe essa regra. Então pratique isso e você vai colher resultados fantásticos dos seus relacionamentos. Se permita praticar isso durante essa semana. Um grande abraço e até semana que vem. Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece curso de pós-graduação em Programação Neurolinguística. O único no Brasil reconhecido pelo MEC.